Hoje nós vamos dar início aí às práticas de saúde, é, do mundo, tá? Aqui nós iremos ver que a saúde, né, ela começou a ser vista, a ser detalhada, trabalhada de forma empírica, tá? E daí vocês vão acompanhar uma evolução dessa saúde, tá? Onde nós iremos terminar essa evolução através dessas práticas de saúde com a presença de uma pessoa muito importante para a enfermagem, que foi Florence Nightingale, tá? Então, aqui nós vamos ver o desenvolvimento de 6 práticas e vocês irão acompanhar aí o desenvolvimento dessas 6 práticas, tá certo? A primeira prática que nós temos aqui é a prática instintiva, tá? Subir aqui um pouquinho. É a prática instintiva. Aqui, pessoal, na prática instintiva, vocês irão ver que não existia saúde, tá? Era tudo, como o próprio nome diz, por instinto. Era tudo empírico, tá? Não existia ciência, não existia o porquê das coisas, o porquê de se tomar determinados medicamentos, o porquê de se tomar determinados... Aliás, medicamentos nem existia, tá? Não existia o porquê de usar determinadas guentos, como eles falam, determinadas ervas, determinados placebos, certo? Era mais, como vocês vão observar aqui, era mais pela fé de que o outro melhorasse, era mais pelo instinto. Então, aqui, na prática de saúde instintiva, nós iremos ver o pai era o patriarca, tá? Ele que trazia o provento, né, a comida, a sobrevivência para sua casa. A mãe, ela cuidava dos afazeres domésticos e também da saúde dos que conviviam dentro de casa, das pessoas que habitavam dentro de casa, tá? Então, caracteriza-se a prática do cuidar nos grupos nômades primitivos, tendo como pano de fundo as concepções evolucionistas e teológicas. Nesse período, as práticas de saúde propriamente ditas, no primeiro estágio da civilização, constituíam em ações que garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem associados ao trabalho feminino. Com o evoluir dos tempos, constatando que o conhecimento dos meios de cura resultavam em poder, o homem, aliando este conhecimento ao misticismo, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele. Observa-se que a enfermagem está em sua natureza intimamente relacionada ao cuidar das sociedades primitivas. Então, o que era que acontecia aqui na prática de saúde instintiva? O pai, ele saía de casa para trabalhar. A mãe ficava em casa cuidando de todos os afazeres domésticos e da saúde. Então, se alguém adoecesse nessa casa, a responsabilidade de cura era da mãe, tá? E daí o que era que ela ia fazer? Ela ia usar dos seus próprios conhecimentos. Então, ela ia pegar ervas que ela mesma plantava, e daí ela ia fazer uma mistura dessas ervas e dar para aquela pessoa que estava doente. Ela sabia quais ervas eram? Ela sabia se aquelas ervas seriam para determinada dor, para determinada sintomatologia? Ela não sabia, tá? Então ela usava o instinto de mãe, o instinto de dona de casa, e daí ela fazia essas misturas e a pessoa tomava. Se nós pensássemos assim, numa visão como essa, né, a gente poderia interpretar que essas pessoas, elas melhoravam pela fé,
tá? E hoje, né, a gente escuta muito falar as pessoas que se curaram pela fé. Vocês não escutam falar isso, né? As pessoas que hoje, né, a medicina já tinha dito que não podia fazer mais nada por essa pessoa, e a gente escuta relatos que essas pessoas se curaram. Aí se pergunta como é que elas se curaram é, se a ciência já não podia fazer mais nada por ela. Então, o relato delas é a cura pela fé. Tá? Então, vocês vão ver que em todas essas práticas de saúde, nós trazemos ensinamentos, tá? Que muitas delas são usados até hoje. Então, assim como na prática instintiva, que a cura era pela fé, tá? Porque não existia um porquê de se usar determinadas ervas, determinados guentos, que eram as pomadas que elas mesmas faziam, tá? Como hoje nós também temos relatos de pessoas que se curaram pela fé, tá certo? Então, inclusive até no livro aqui de Giovannini, vocês vão ler uma parte, né, que o filho de uma mãe, né, do período extintivo, estava doente, e daí ela fez para ele um chá de pó de réstia. O que seria esse chá? Nas casas, né, era a maioria casas de taipa, o reflexo do sol entrava dentro de casa. E daí ela colocou um copo d'água e durante todo o dia esse sol ficou, ou esse copo d'água ficou recebendo os raios do sol, tá? E quando foi no final da tarde, ela deu esse copo d'água para o filho e o filho melhorou, né? Então, pessoal, o que foi que o filho bebeu? Água quente, tá? Não tem nenhuma ciência nisso. É água quente, né? Aquecido diretamente pelo sol, certo? E daí o filho melhorou. Aí eu pergunto a vocês: houve uma ciência nisso, tá? Ou a cura foi pela fé da mãe que o filho melhorasse, tá certo? Então, assim, é nesse conhecimento místico, nesse conhecimento por instinto, que a prática de saúde, ela se desenvolveu, tá certo? Então, veja que no período da prática de saúde, nós não tínhamos ciência e muito menos enfermagem, né? Que a enfermagem, ela é baseada na ciência. Então, nós não tínhamos isso aí, certo? Tranquilo com relação ao período extintivo? Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Ó, continuando aqui o período extintivo. Com o evoluir dos tempos, constatando que o conhecimento dos meios de cura resultavam em poder, o homem, aliando este conhecimento ao misticismo, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele, observando-se que a enfermagem está em sua natureza intimamente relacionada ao cuidar das sociedades primitivas, né? Isso aí só repetiu o que estava lá em cima porque ficou muito apertado, certo? E daí, pessoal, nós vamos para a nossa segunda prática, tá? A segunda prática de saúde, ela se chama mágico sacerdotal. Aqui, pessoal, nós já tivemos digamos assim, um pouco de evolução, tá? Porque aqui é no tempo da Grécia, tá? Onde aí vocês vão relembrar um pouco da história que vocês aprenderam aí na escola, tá? No tempo da Grécia, as pessoas, os gregos, eles cultuavam muito a questão da anatomia, né? Do corpo bem desenhado, né? De músculos, né? Então, se a gente imaginar aquelas estátuas gregas, a gente vai ver assim os corpos esculturais, né? Homens musculosos, os músculos do corpo realmente aparecendo, tá? Então, aqui no mágico sacerdotal, nós temos o surgimento das escolas
pré-Hipócrates, tá? Pré-hipocráticas. Hipócrates foi quem trouxe o conhecimento de ciência para nós, tá? Os ramos da ciência, eles foram trazidos por Hipócrates para todos nós. Então, no período mágico sacerdotal, nós já usávamos essa questão da anatomia. Apesar de não existir ciência, tá? No período mágico sacerdotal não existia ciência, mas eles cultuavam um corpo bem anatômico, certo? Então eles já tinham uma noção do que seria uma anatomia do corpo, tá? Então aqui, pessoal, usava-se muito a questão empírica, ainda se usava, apesar do estudo do corpo, tá? Mas usava também a questão do exorcismo, tá? Onde eles acreditavam que as pessoas muitas vezes ficavam doentes por elas, né, terem o corpo aberto e, devido a esse corpo aberto, entrarem demônios que precisavam ser expulsos, tá? Então, existiam pessoas na Grécia que elas, como é que eu posso dizer, eram consideradas deuses, e por serem considerados deuses, eles tinham o poder de fazer esse ritual de retirar os demônios no corpo das pessoas para que elas ficassem boas de suas doenças, para que elas ficassem curadas, tá? Então, aquele ritual do exorcismo, eles faziam em templos, tá? Geralmente, os templos gregos eram no meio, né, do nada, né? Era um campo aberto, onde muitas vezes eles criavam esses templos, tá? E essas pessoas que eram consideradas deuses, elas iam fazer esse ritual de retirar esses demônios. Aquelas pessoas que se curavam, para eles, é porque essas pessoas eram dignas de viver. E aquelas pessoas que vinham a morrer devido à doença, que a doença era originada por esses demônios que entravam no corpo, é porque eles não eram mais dignos de viver. E por isso que eles morriam, tá? Então, para eles era uma lógica simples assim. Os que eram dignos de viver se curavam através do ritual do exorcismo. Os que não eram mais dignos de viver morriam e pronto. Tá certo? Então, aqui, pessoal, eu sempre vou fazer o paralelo, né, das práticas para nós da atualidade, né? Existem pessoas, né, que realmente hoje ainda acreditam nessa questão, né, dos corpos possuídos por alguma coisa, né? E levam as pessoas, algumas pessoas acreditam nesses rituais de exorcismo, né? Jogar oferendas, benzedores, rezadores, tá? Não estou recriminando quem acredita, né? Cada um acredita, né? Tem as suas crenças, tá? Podem acreditar, certo? Eu só estou fazendo um paralelo do mágico sacerdotal com os nossos dias de hoje, né? Com a atualidade, tá? Então, só mostrando para vocês que a gente traz, né? Desde o período mágico sacerdotal, essa prática, certo? E que ela é vivenciada por muitas pessoas, tá? E realmente elas acreditam e continuam tendo a fé que elas irão melhorar através, que as pessoas que estão doentes irão melhorar através desses rituais, ok? Certo? Então, nós temos aí o período mágico sacerdotal. Naquelas escolas pré-hipocráticas, eram variadas as concepções acerca do funcionamento do corpo humano, seus distúrbios e doenças. Concepções essas
que por muito tempo marcaram a fase empírica da evolução dos conhecimentos em saúde, tá? Então, vocês vejam que o período mágico sacerdotal, ele traz para nós, né, o início, tá? É a sementinha aí do trabalho, do conhecimento de ciência através do corpo humano, certo? Então, também no período mágico sacerdotal, o ensino era vinculado à orientação da filosofia e das artes. E os estudantes viviam em estreita ligação com seus mestres, formando as famílias, as quais serviam de referência para mais tarde se organizarem em castas. Quanto à enfermagem, as únicas referências concernentes à época em questão estão relacionadas com a prática domiciliar de partos e a atuação pouco clara de mulheres de classe social elevada que dividiam as atividades em templos com os sacerdotes, tá? Então, veja, como não existia ciência, também não existia enfermagem, tá? Na verdade, aqui, ele faz um paralelo na questão domiciliar e feminina, né? Nós sabemos que a enfermagem, ela já teve uma grande predominância, né, só de mulheres. Nós tínhamos no início que era uma profissão de mulheres, né? Por que era uma profissão de mulheres? Justamente porque as mulheres sempre ajudaram nessa questão da saúde, né? Sejam sozinhas, como no tempo instintivo, tá? Seja ajudando os deuses na prática mágico-sacerdotal, e seja ajudando os padres, os monges, quando a gente for ver o período monástico, tá certo? Então, daí a enfermagem ela ter se surgido como uma profissão feminina, tá? E por muito tempo, as classes de enfermagem, né, os cursos de enfermagem, eles foram predominantemente de mulheres, tá? Depois nós tivemos a inserção aí dos homens na enfermagem e que hoje, graças a Deus, nós temos essa mistura aí de homens e mulheres na enfermagem, certo? Então, veja, pessoal, só recapitulando, o período mágico sacerdotal era no tempo dos deuses, não existia ciência e não existia enfermagem. Tranquilo até aí com relação ao mágico sacerdotal? Vocês estão conseguindo acompanhar essa evolução? Qualquer coisa vocês vão falando, certo? Ou escrevendo aí no chat. A percepção de que todos os seres nascem, crescem e morrem, marcou profundamente o homem. Se por um lado o distinguiu das demais espécies, por outro colocou-o frente a uma verdade inegável. Desenvolveu teorias pelas quais esperava não um fim próximo e inevitável, mas a vida eterna, né? Os deuses do período aí mágico sacerdotal, eles sempre acreditavam na vida eterna, tá? Por isso que eles tinham esse pensamento de que aquelas pessoas que morriam nos rituais, né, do exorcismo, é porque Deus disse que elas eram indignas de viver. E daí elas vinham realmente a óbito. Estabeleceu a existência de um outro mundo e povoou-o com os seres semelhantes a si, porém mais poderosos, os deuses. O cenário estava pronto para o surgimento da primeira teoria sobre as doenças e a religião. Tá? De acordo com essa teoria, os deuses eram responsáveis pela morte. A causa das doenças estava na sua vontade e a cura também. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, os deuses que decidiam se essa pessoa continuava vivendo
ou era indigna de viver. As enfermidades seriam sanadas no momento em que agisse sobre sua causa, ou seja, se modificasse a vontade da divindade. Portanto, somente poderia ser médico, médico entre aspas, porque na verdade lá os médicos eram os deuses, tá? Não existia médico, porque não existia medicina, porque não existia ciência. Aquele que conhecesse métodos distintos a esse fim, os mágicos, os feiticeiros e os sacerdotes. Então, esse grupo aí, muitos deuses, muitos deles eram considerados deuses. O tratamento consistia em aplacar os deuses, afastando os maus espíritos por meios de sacrifícios. Usavam-se massagens, banhos, purgantes, substâncias provocadoras de náuseas. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimentos sobre plantas medicinais e passaram a ensinar, delegando funções de enfermeiros, tá, e farmacêuticos, seus aprendizes, tá certo? Então, veja que todo esse ritual, né, era feito por pessoas que eram consideradas deuses, isso lá na Grécia, tá? E daí, pessoal, nós vamos para a nossa terceira prática de saúde. Essa terceira prática de saúde, ela se chama alvorecer da ciência. Aqui vocês vão ver, como o próprio nome diz, o surgimento da ciência. O surgimento da ciência através de quem? De Hipócrates. Então, aqui, nessa prática de saúde, Hipócrates, ele começou a trabalhar com a ideia da causa e do efeito. Então, ele começou a pensar que toda doença tem uma causa e toda doença tem um efeito, tá? E começou-se a estudar isso. Então, aqui, no Alvorecer da Ciência, é a primeira prática que nós temos falando sobre ciência, tá? Então, a prática de saúde, antes mística e sacerdotal, né? Antes mística, por quê? Porque era no período instintivo, tá? No período empírico. E sacerdotal, por quê? Devido à prática mágico-sacerdotal, né? Onde os sacerdotes viravam deuses. Passa agora a ser um produto desta nova fase, baseando-se essencialmente na experiência, no conhecimento no conhecimento da natureza, no raciocínio lógico, que desencadeia uma relação de causa e efeito para as doenças, e da especulação filosófica baseada na investigação livre e na observação dos fenômenos, limitada, entretanto, pela ausência quase total de conhecimento anátomo-fisiológico, tá? Então, aqui, diferentemente da Grécia, né, eles passaram a não só cultuar o corpo, né, não só estudar anatomia, mas eles foram mais fundo, né? Se a pessoa está doente, então vamos investigar, vamos observar a causa dessa doença, o porquê que ela ficou doente, tá? E vamos observar o efeito dessa doença nessa pessoa, que são o quê? Os sintomas, os sinais, certo? Então começou-se a observar, trazendo para nós da enfermagem hoje, tá? Uma das nossas atividades de enfermagem é a observação, tá? Quando o médico prescreve determinada medicação, somos nós da enfermagem que iremos administrar esta medicação e iremos observar o paciente com relação a essa medicação, tá? É uma das nossas funções, ok? E isso a gente já trabalha aí desde o alvorecer da ciência.
Essa prática individualista volta-se para o homem e suas relações com a natureza e suas leis imutáveis. Esse período é considerado pela medicina grega como um período hipocrático, destacando a figura de Hipócrates, que, como já foi demonstrado no relato histórico, propôs uma nova concepção em saúde, dissociando a arte de curar das práticas místicas e sacerdotais, através da utilização de um método indutivo, da inspeção e da observação. Não há caracterização nítida da prática de enfermagem nessa época, certo? Então, aqui nós temos o quê? O surgimento da ciência. A enfermagem, ela ainda não existe, tá certo? Os métodos, pessoal, usados por Hipócrates, que ele fala aqui, método indutivo, de inspeção e de observação, tá? É indutivo por quê? Porque se eu chego doente, eles vão observar, eles vão inspecionar, eles vão induzir que determinada doença foi ocasionada por determinado fator, tá? E daí descobre-se uma nova doença. É o surgimento de uma nova doença, de um novo agente causador daquela doença, tá? E foi assim que as doenças começaram a ser descobertas, tá? Hoje, por exemplo, nós temos, né, cada doença, ela é ocasionada por um agente causador, ou por vários agentes causadores, né? Como, por exemplo, a dengue, causada aí pelo Aedes aegypti, né? Problemas cardiovasculares, então, é um agente causador, né? Problemas cardiovasculares pode ser causado por quê? Por vários agentes causadores, como sedentarismo, má alimentação, fumo, álcool, tá? Estresse. Então, são vários agentes causadores para determinadas doenças. Em compensação, nós temos um agente causador para outra doença, tá? Então, as doenças, elas começaram a ter os seus porquês, a ter as suas causas, a apresentar suas sintomatologias, tá? Quem nos trouxe isso? A prática de saúde e alvorecer da ciência. A história da medicina grega pode ser sistematizada em 3 períodos: anterior a Hipócrates, hipocrático e Aristóteles. Com Hipócrates, a medicina grega passou a tomar orientação científica e ética. Abandonou os antigos processos de cura miraculosos, né, que era a questão da cura pela fé, que a gente viu lá na prática instintiva, e a gente viu também no mágico sacerdotal, apresentando sobre o método indutivo, a inspeção e a observação, as bases da medicina atual, de que foi o fundador, Hipócrates, certo? Então, aqui a gente fecha, tá? O alvorecer da ciência, mostrando o quê? Que Hipócrates foi referência, tá? No estudo da causa e dos efeitos das doenças. Então, acabou o misticismo, acabou a fé, né? E agora nós vamos relacionar as doenças à ciência, ok? E daí nós vamos para a nossa 4ª prática de saúde, que é a monástico medieval, tá? A prática de saúde monástico medieval, pessoal, vocês vão ver aqui que nós temos, tá, o início da enfermagem, certo? Porém, esse início da enfermagem não é uma enfermagem considerada profissão ainda,
tá? Vocês vão ver aqui que no monástico medieval nós vamos ter uma ramificação, uma sementinha aí da enfermagem, porém ainda não é considerada como profissão, certo? Então aqui, a monástico medieval é no tempo dos monges, tá? Aí o que é que acontecia? Voltando também um pouquinho aí para a história que vocês aprenderam na escola. A gente sabe que a Igreja Católica, né, ela passou muito tempo dominando todo mundo, né? O mundo todo se voltava, né, para a Igreja Católica como símbolo mesmo, né, como uma religião que estava crescendo e cresceu e tomou determinados direcionamentos. Essa prática monástico medieval, ela cresce junto com a Igreja Católica, tá? Então, o que é que acontece aqui? Os monges, eles criam os monastérios, né, que são aqueles grandes prédios onde só moravam os monges, e dentro desses grandes prédios, eles criaram hospitais, tá? Logicamente, ainda voltando para a questão da história, quem é que frequentavam esses hospitais? As pessoas de classe alta, né? A pobreza continuou sem ter vez. Não tinha medicina para a pobreza, né? Então, o que é que acontece? Então, o que é que acontece? Fugiu aqui a ideia. O menino veio aqui e fugiu a ideia. Então, o que é que acontece? Tá? Toda a sociedade alta, de classe alta, frequentava esses hospitais, que eram dentro dos monastérios. Na realidade, eles ainda tinham, Amanda, uma certa assistência, mas era no sentido mais assim, vou dar uma olhada nele, certo? Mas o intuito da criação desses hospitais dentro dos monastérios era justamente voltado para o atendimento à saúde da classe alta, né? Porque, assim, a gente sabe que a Igreja Católica, ela foi criada muitas vezes no sentido financeiro, né? Ela visava, antigamente, né? Ela visava muito o financeiro, tá? Então, por visar muito o financeiro, tem aí a questão que esses hospitais, eles foram criados para atender realmente a classe alta, certo? Aí, o que é que acontecia? Também nesse tempo, que era no século de 5 a 13, tá? As famílias criavam as filhas, né, para serem esposas, para cuidarem da casa, certo? E muitas dessas filhas, assim como as mulheres, né, de grandiosos, de donos de fazendas, né, elas eram muito voltadas, muito ligadas à igreja, certo? E daí, devido a essa ligação das mulheres, tanto das donas de casa, como de suas filhas, que eram criadas para casar e serem donas de casa, elas começaram a ajudar os monges nesses hospitais, tá? E foi aí que cresceu, que surgiu a questão da enfermagem, tá? Predominantemente doméstica. Por quê? Porque as mulheres de classe alta, que eram voltadas para a igreja, que eram ociosas em casa, então foi que elas tiveram a ideia de que, vamos ajudar os monges dentro desses hospitais, certo? E daí começou-se a prática de enfermagem, que, como eu falei para vocês antes, não é considerada como profissão, certo? Então vamos lá. Essa época corresponde ao aparecimento da enfermagem como uma prática leiga. Não existia nada de conhecimento
com relação à enfermagem, certo? As atividades de enfermagem. Só que ela surgiu aqui no período monástico medieval, né? Por quê? Porque essas mulheres que estavam voltadas para a igreja e por isso foram ajudar os monges nesses cuidados, né? Elas começaram a cuidar de quê? Da alimentação dos pacientes, da higiene desses pacientes, do conforto desses pacientes, tá? Então, para isso não precisa ciência. E foi isso que nós vimos lá nesse período, certo? Então, prática leiga, né, desenvolvida por religiosos e abrange um período medieval compreendido entre os séculos 5 e 13. Foi um período que deixou como legado uma série de valores que, com o passar dos tempos, foram aos poucos legitimados e aceitos pela sociedade como características inerentes à enfermagem. A abnegação, o espírito de serviço, a obediência e outros atributos que dão à enfermagem não é uma conotação de prática profissional, mas de um sacerdócio, tá? Então, a obediência que essas mulheres tinham aos sacerdotes, né? Mostrar um serviço, tá? E daí elas começaram a prestar esse serviço, certo? Mesmo de forma leiga, mesmo sem entender da alimentação, do conforto, se isso iria trazer melhora para o paciente ou não, mas elas estavam lá, tá certo? A retomar. Peraí um pouquinho. Aqui já é o outro, né? Aí, pessoal, veja aqui. Então, no período monástico, nós temos aí, né, a igreja que criou o hospital dentro do monastério, e daí as mulheres de classe alta passavam a prestar um serviço dentro desses hospitais, que foi o início da enfermagem, mas não como profissão, tá certo? Aí, pessoal, nós vamos agora para a quinta prática de saúde, que é a prática pós-monástica, tá? Acabou-se o monastério, e agora vamos para outra prática. Aqui no pós-monástico, houve o quê? A igreja, ela rompe com o Estado, tá? Então, aqui, a igreja católica, ela começa a perder o seu poder, que antes ela era muito bem vista, né, por toda a sociedade, pelo Estado, pelos governantes. Agora ela vai perder o seu poder, né? Por quê? Porque os governantes viram que a igreja ela estava crescendo por demais, tá? Estava ganhando muito poder. Então, o que foi que o Estado fez? Vamos acabar com o poder da igreja, tá? E daí vamos romper com a igreja. Devido a esse rompimento do Estado com a igreja ela começa a perder o seu poder. Por quê? Porque ela começa a perder o financeiro, certo? E daí, pessoal, os hospitais que estavam sendo que foram criados dentro dos monastérios, eles começam a cair essas paredes do monastério e esses hospitais eles começam a ser vistos, tá? E aí vem o questionamento de Amanda aí, certo? O hospital no período monástico existia alguma assistência para os pobres mínima, tá? Porém a igreja ou o hospital ela foi criado para atender a classe alta, tá? Aqui no período pós-monástico, os pobres, eles começaram a ser um pouquinho mais vistos, tá? Então, a assistência, logicamente, que era mais voltada para a classe alta, só que a pobreza, ela também começou
a ser vista dentro desses hospitais. Por quê? Porque os hospitais não eram mais dos monges. Agora esses hospitais, eles eram do Estado, tá? Aí vocês pensem comigo. Quem era que ajudava os monges? As mulheres de classe alta. Por que é que elas ajudavam esses monges? Porque elas eram voltadas para a igreja. Concordam? Aí o que é que acontece? A igreja, ela rompeu com esses governantes. Então, se os hospitais não são mais dos monges, não é mais da igreja, então as mulheres que iam por causa da igreja, né, da devoção, elas também não foram mais prestar uma assistência, prestar um cuidado que antes elas faziam, né, de forma abnegada. Então, as mulheres de classe alta saem de cena, tá? Porque os monges saíram de cena, ok? E agora, pessoal, quem era que fazia o papel das mulheres de classe alta? As mulheres de classe baixa, tá? As mulheres moradoras de rua, as prostitutas, aquelas mulheres que não tinham o que comer, e como vocês vão ver aqui no livro de Giovannini, aquelas mulheres que muitas vezes trocavam o trabalho de 48 horas por um prato de comida, certo? Então, a enfermagem que estava começando a surgir, repito mais uma vez, ainda não era considerada profissão, mas estava começando a surgir, ela agora é vista, ela agora é má vista. Por quê? Porque as mulheres que começaram a desenvolver essa prática, elas eram mulheres de uma má índole, tá? Daí, os hospitais terem a inserção da pobreza. Por quê? Porque as mulheres eram de má índole, que ajudavam os médicos que estavam dentro desses hospitais, certo? Então, veja que a enfermagem, ela cresce, ela surge, tá? E ela tem uma decaída devido a quem desenvolvia essa prática, que ainda era considerada leiga, que ainda não trabalhava com ciência, tá? Então, aqui, ó, no período pós-monástico, a retomada da ciência, o progresso social e intelectual da Renascença e a evolução das universidades não constituíram fator de crescimento para a enfermagem, tá? A enfermagem, ela não cresceu. Ela se manteve como prática leiga, né? Porém, má vista devido a quem a praticava, tá? Enclausurada nos hospitais religiosos, permaneceu empírica a enfermagem e desarticulada durante muito tempo, vindo desagregar-se ainda mais a partir dos movimentos da reforma religiosa e das conturbações da Santa Inquisição, tá? Onde muitas dessas mulheres, elas foram realmente queimadas, né? Como a gente sabe, a história aí da Santa Inquisição, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então, os hospitais, já negligenciado, passa a ser um insalubre depósito de doentes, onde homens, mulheres e crianças coabitavam as mesmas dependências, amontoados em leitos coletivos, sob exploração deliberada, o serviço doméstico, pela queda dos padrões morais que sustentava, tornou-se indigno e sem atrativo para as mulheres de casta social elevada. Esta fase tempestuosa, que significou uma grave crise para a enfermagem, permanece por muito tempo. E apesar do limiar da Revolução Capitalista, é que alguns movimentos reformadores que participaram principalmente de iniciativas religiosas e sociais tentam melhorar as condições do pessoal a serviço dos hospitais,
tá? Então, aqui, Amanda, a pobreza, ela já vai ser um pouco mais vista, tá? E veja, pessoal, que a enfermagem, ela se torna não atrativa. Por quê? Porque as mulheres de casta social alta, de moral elevada, né, aquelas mulheres que eram criadas pelas famílias ricas, que eram voltadas para a igreja, elas saíram de cena e entraram o quê? As mulheres de pouca moral, tá certo? E faziam aí esse trabalho. E muitas vezes trocavam esse trabalho por moradia, por comida, tá? Por alimento realmente, tá certo? Então, continuamos com a ciência, com a evolução da ciência, né, através dos hospitais, tá? Do surgimento de novas doenças, dos porquês e dos efeitos dessas doenças. A enfermagem, ela surgiu, né, desde o período monástico medieval, como prática leiga, e agora ela continua no pós-monástico como prática leiga, só que de uma moral bem baixa, tá? E daí, pessoal, nós vamos para a nossa última prática, que é a prática do mundo moderno. Amanda, mas na realidade, os pobres que começaram a frequentar os hospitais, eles iam no sentido de doentes, realmente. A visibilidade da enfermagem caiu devido a quem praticava a enfermagem, tá? Que eram muitas vezes prostitutas, mulheres que viviam nas ruas, tá? Que não tinham o que comer, que não tinham onde morar, e daí elas iriam trabalhar, prestar um serviço aí nesses hospitais, certo? Que como assim não precisava de um conhecimento, né, que era uma prática leiga, então elas estavam lá, né, recebendo ordens, tá? E é uma coisa que nós temos hoje, né, essa questão da abnegação. Hoje nós não temos isso, certo? Mas alguns colegas nossos acham que a enfermagem ela tem que receber ordens, certo? E nós não podemos permitir isso, tá? Porque nós, enfermeiros, nós temos o mesmo grau de estudo dos demais colegas de nível superior, tá? Mesmo grau de conhecimento de estudo do médico, que é superior, do psicólogo, do farmacêutico, do nutricionista, a enfermagem é uma profissão de nível superior, né? O enfermeiro, ele é um profissional de nível superior, a enfermagem não, o enfermeiro, né? Então, o que é que acontece? Alguns colegas acham que a enfermagem, que o enfermeiro tem que receber ordens. E na realidade nós não temos, devido a esse histórico, né? E na realidade nós não temos que receber ordens, tá? Nós temos nossas próprias atividades como enfermeiro. Sabemos dessas atividades, e vamos desenvolver nossas atividades, tá? Então, quando a gente adentra na profissão, tá? Nós não podemos permitir que colegas, né, queiram mandar na gente, tá? Essa questão da submissão, ela veio aí da prática monástico e da pós-monástico, onde a enfermagem, por ser leiga, por não ser ciência, realmente recebia ordens, tá? Mas hoje nós não temos mais essa função de receber ordens, certo? Nós temos os nossos conhecimentos e podemos, através desses conhecimentos, dialogar de igual forma com os nossos outros colegas, que são de nível superior, certo? Então, cabe a nós, quando nós estamos entrando no mercado de trabalho, impor isso, tá? Nós temos vários colegas, tá, que não permitem receber ordens, certo? Por quê? Porque nós sabemos nossas atividades. Então, a gente não vai fazer atividade de médico,
A gente não vai fazer a atividade de outro colega porque nós já temos as nossas, certo? Isso é impor profissionalmente, certo? Nós não podemos mais ter permitir essa situação de submissão, tá? Nós somos profissionais de nível superior, temos o mesmo nível de conhecimento, certo? Vamos acabar com essa parte da história, né? Vamos só ter conhecimento dela, mas não vamos permitir que ela venha à tona novamente, tá certo? E daí, pessoal, a enfermagem que estava má vista, né? Ela ressurge no mundo moderno, tá? Ela ressurge no mundo moderno através de uma personalidade muito conhecida por todos nós, que é Florence Nightingale. Florence foi uma enfermeira reconhecida em todo o mundo, tá? E que foi através dela que a enfermagem foi se tornando profissão, tá? E ela trouxe, pessoal, vai já, Amanda. E ela trouxe vários conhecimentos para nós, tá? Como, por exemplo, a lavagem das mãos, coisa que nós usamos até hoje, né? Que isso faz parte das nossas atividades, sempre está lavando as mãos, que existem técnicas corretas da lavagem das mãos, e vocês vão aprender essas técnicas, tá? A questão se vocês observarem, em todo hospital que nós vamos, tem sempre um ambiente aberto, né, onde tem muitas vezes árvores, é um ambiente verde, né, bancos para as pessoas se sentarem, tá? Isso também foi um legado de Florence para nós, que ela dizia que o quê? Que a troca de ar faz com que o nosso paciente respire melhor, né? Se a gente for pensar, né, o nosso paciente sempre num ambiente fechado, tá? É um ambiente mais contaminado. Então, a partir do momento que o paciente ele vai para um ambiente aberto, né, com árvores, com céu, né, onde ele vê o céu, né, é um ambiente onde há uma troca de ar. Então, é um ambiente menos contaminado, né? Apesar de estar dentro do hospital, mas ele se torna menos contaminado. Quem trouxe isso para nós? Florence também, tá? Então, Florence foi conhecida no mundo todo, e aqui no Brasil, nós temos Ana Nery como enfermeira, tá? E quando a gente for ver a parte da educação, nós vamos ver que Ana Nery, ela trouxe muitos conhecimentos dentro da educação da enfermagem no Brasil, certo? Pode falar, Amanda. Porque assim, professora, eu tenho um amigo que ele faz enfermagem, sabe? Aí ele me falou que Florence atendia, que a lamparina, que é o símbolo da enfermagem, significa porque Florence atendia os pacientes de noite e usava uma lamparina para iluminar e conseguir atender melhor. É por isso que o símbolo da enfermagem é uma lamparina. Exatamente, Amanda, tá? Florence, outro legado que ela trouxe para nós, né? Quando a gente for falar em Florence nas nossas próximas aulas, Florence e Ana Nery, nós vamos ver essa questão da lamparina, tá? Então, ela também trouxe para nós os cuidados noturnos, que antes não era feito, tá? Os cuidados eram prestados somente de dia, porque como não existia luz elétrica, né? Então, os pacientes à noite, eles ficavam sem cuidados, certo? E Florence trouxe para nós o cuidado noturno, como a Amanda está falando aí. E ela fazia a ronda noturna com uma lamparina, por isso que a enfermagem tem a lamparina como símbolo, tá certo? E daí os pacientes, eles também começaram a ser assistidos à noite, tá? A receber cuidados no período da noite, tá? Ana Nery, ela deu continuidade a essa parte aí do conhecimento da ronda noturna, né? Dos cuidados noturnos, certo? Através do conhecimento de Florence.
Tá bom, pessoal? Ok? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar aí com Florence e Ana Nery, tá certo? Só quero recapitular para vocês as 6 práticas de saúde para que a gente encerre, tá? Então, nós temos a primeira prática de saúde, que é a instintiva. A prática de saúde instintiva, ela era empírica, tá? Não existia ciência, não existia enfermagem, e a mulher, a dona de casa, a mãe que cuidava da saúde de todos, através de ervas, de misturas, tá? E a saúde, né, era mais pela fé. O mágico, a segunda prática, nós temos aí a mágico sacerdotal. Era no tempo dos deuses da Grécia, né? É no período pré-Hipócrates, onde cultuavam muito a questão anatômica, né, de corpos esbeltos, e acontecia a questão do exorcismo, onde nos templos as pessoas que eram mágicos, feiticeiros, eles eram considerados deuses, e levavam essas pessoas para esses templos, e ocorria aí o exorcismo, porque eles acreditavam que as doenças eram demônios que entravam no corpo dessas pessoas. E para eles, por eles serem considerados deuses, eles acreditavam que as pessoas morriam porque Deus dizia que eles não precisavam mais viver, tá? Não existia ciência, apesar de já um estudo da anatomia, e não existia enfermagem. A terceira prática, temos aí o alvorecer da ciência, onde nós temos o surgimento da ciência, tá? Então, Hipócrates trouxe para nós, né, o estudo das doenças através do efeito e da causa, né, da causa e dos efeitos dessas doenças, certo? A enfermagem ainda não existe, tá? Mas a ciência, ela começa a existir e começa a trabalhar a observação, a inspeção, a indução, para se descobrir a causa e os efeitos das doenças. Nós temos a quarta prática aí, que é o período monástico medieval. No monástico medieval, né, vem aí dos monastérios vem dos monges, tá? Onde a Igreja Católica, muito rica no período, né, começou a criar hospitais dentro dos monastérios, onde atendiam principalmente a classe alta, porque ela visava naquele tempo o financeiro, realmente, e as mulheres de classe alta, né, de moral elevada, começaram a ajudar esses monges dentro desses hospitais. E daí a enfermagem, ela começa a surgir como prática leiga. Por que ela é uma prática leiga? Porque não existia uma ciência para se desenvolver a enfermagem, tá? E também ainda não era considerada como profissão. Ok? E daí nós temos o período pós-monástico, que é a quinta prática de saúde. No período pós-monástico, a igreja, ela rompe com o Estado, né? Eles se separam, e daí os monges, eles perdem os poderes, né? Eles perdem muito do financeiro e perdem esses hospitais. E esses hospitais, eles ficam, né, sendo administrados agora pelo próprio Estado, pelos próprios governos. E daí, as mulheres de classe alta, de moral elevada, elas vão embora junto com os monges, e quem continua fazendo a enfermagem, que ainda era considerada prática leiga, que ainda não era profissão, eram as mulheres de uma moral baixa, tá? E a enfermagem que estava surgindo, agora ela se torna má vista pela sociedade. É como se qualquer mulher de moral baixa fosse lá e fizesse essa prática, tá? E daí a pobreza, né, a classe baixa,
classe mais pobre, ela começou a ser tratada aí no pós-monástico, certo? E muitas vezes essas mulheres que praticavam a enfermagem trocavam, né, as horas de trabalho por comida e moradia dentro dos hospitais, tá? E daí nós temos a sexta e última prática de saúde, que é a do mundo moderno, que a enfermagem ressurge, né, como uma prática, tá? Mas também ela ganha a personagem aí de Florence Nightingale, que ganhou muito espaço para a enfermagem, e a enfermagem ela começa a ser vista como profissão, certo? E Florence trouxe vários conhecimentos para nós, como o que a Amanda falou aí, né? A ronda noturna através da lamparina, a lavagem das mãos, as áreas verdes dentro do hospital, que os pacientes precisavam respirar, precisavam trocar os ares, certo? E aqui no Brasil nós temos a enfermagem também ressurgindo aí, através de um processo educacional da enfermagem, que nós vamos estudar esse processo educacional, onde nós vamos ter Ana Nery aí como uma personalidade que cresceu dentro da enfermagem, trouxe vários legados para todos nós. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Deu para todo mundo?